Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e hoje eu estou aqui privilegiado ao lado dessa pequena grande obra, uma das poucas obras que se salvaram desse grande mestre, desse grande artista. Hoje eu estou aqui para falar do grande pintor brasileiro, do primeiro pintor, o primeiro grande pintor brasileiro, Vítor Meirelles de Lima. Filho de imigrantes portugueses, ele nasceu em Nossa Senhora do Desterro. Quem não conhece? Floripa, Florianópolis, em 1832. Em 45 ele teve aula com um argentino chamado Marciano Moreno. Seus desenhos foram apresentados ao conselheiro do Império, Jerônimo Coelho, que apresentou o diretor da Escola Imperial de Belas Artes, da Academia Imperial de Belas Artes, o Félix Tunã, com apenas 14 anos de idade. E lá ele se especializou em pintura histórica. Em 49 ele foi discípulo do Debré. Em 52 ele venceu o Prêmio Viagem à Europa com a pintura São João Batista no Cárcere. Prestes a completar 21 anos, em 1853, ele residiu brevemente em Paris. Estabeleceu-se em Roma, onde encontrou Agostinho da Mota e Grandjean. Estudou com Tommaso Minardi, Nicola Canzoni, membros da prestigiada Academia São Lucas. Transferiu-se depois para Florença, o berço do Renascimento, onde fez contato com pinturas de Tiziano, Tintoretto e outros grandes, né? Isso, naquela época, ele tinha que retratar esses artistas. Isso era exigido pela academia. Mantendo seu contato por cartas com seu mentor, Araújo Portalegre, diretor da Academia Brasileira de Belas Artes, Academia Imperial, em 1856, sua bolsa de estudos foi renovada por mais 3 anos. Ele seguiu para Milão e Paris, onde teve a orientação de André Gastalt e Léon Cognet, pintores celebrados na época na Escola de Belas Artes de Paris. Nessa época, ele pintou a primeira missa do Brasil, lá em Paris, e lhe abriu as portas para o Salão de Paris em 1861, feito inédito ainda para brasileiros, nenhum tinha participado. E ele retorna para o Brasil já como um gênio, né? Após expor a primeira missa do Brasil, recebeu do Dom Pedro II a Ordem da Rosa no grau de cavaleiro, e sua fama aí consolidou. Nessa década, ele pintou Moema, o casamento da princesa Isabel também ele pintou, retratou o imperador e fez pinturas sobre a Guerra do Paraguai, que estava em andamento. Para isso, ele se deslocou para a região do conflito, onde fez seu ateliê a bordo de um navio. Ali passou 6 meses elaborando esboços assim, do que seria a pintura, né? A passagem de Humaitá, o combate naval de Riachuelo, que representou o Brasil, depois dessas pinturas, na Feira Internacional dos Estados Unidos. E depois se perdeu no retorno, vinha para cá e perderam no navio. Em 1871, ele pintou o Juramento da Princesa Regente. E em 75, aceitou a encomenda que Pedro Américo tinha recusado, a Batalha dos Guararapes. Indo então novamente para a região do conflito em busca de veracidade na composição. A obra foi exposta no Salão Nacional de Belas Artes daquele ano. Em 1885, com o belga Henri Langeroc, fundaram a empresa Meirelles Langeroc, a empresa do panorama da cidade do Rio de Janeiro. Depois que eles fundaram, Langeroc voltou para a Bélgica. Depois foi o Meirelles, já em lua de mel, um dia após seu casamento com Rosália Cândida Ferreira França. O ateliê do belga, em Ostend, e foi onde Meirelles e Langeroc realizaram a pintura panorâmica do Rio de Janeiro, de 115 metros por 14,5 de altura. É uma obra enorme. Em 1888, com a presença dos reis da Bélgica, foi exibido na rotunda do edifício da Sociedade Internacional de Panoramas, que ficava no antigo Boulevard de Renard. Essa obra foi vista por 50 mil pessoas. O sistema era uma peça que girava e a obra ficava em redondo, 360 graus, e a pessoa ia vendo aquela obra. Após desfazer sua sociedade com Langeroc, da empresa Meirelles e Langeroc, em 1889, ele expôs o panorama, sabe aonde?
na Exposição Universal de Paris. A inauguração foi em homenagem ao aniversário da Imperatriz Teresa Cristina. Foi em 14 de março de 1889, na Avenida Suffren, número 80, em frente ao Palácio das Máquinas, no Campo de Marte, e tornou-se um grande elemento de propaganda do Brasil. Por isso, Meireles recebeu a Medalha de Ouro da Exposição Universal de Paris. Foi Vitor Meireles que introduziu no Brasil o panorama das pinturas como forma de difusão para multidões. E era um entretenimento, era o cinema da época. Na foto de Marc Ferrez, da Praça 15, da tomada do Morro do Castelo, à esquerda vê-se a igreja e a rotunda do Vitor Meireles, onde hoje é o Albamar, salvo engano que eu não sou carioca. E essa rotunda foi inaugurada pelo presidente Deodoro da Fonseca em 1891 e teve 80 mil pessoas. Ela tem 33 metros de altura por 115 de largura. Com a proclamação da República, aos 57 anos ele foi afastado da Escola Nacional de Belas Artes. Em 1893, ele participa da organização do antigo Paço Imperial, da Exposição, e pretendia formar uma escola de pintura livre, juntamente com pintores Décio Vilares e Eduardo Sá. Para sobreviver, ele expôs o panorama do Rio de Janeiro, cobrando R$1.000 por visitante, destinando metade da doação para a Santa Casa de Misericórdia, de tanta gente que ia ver. O panorama de Meireles foi um sucesso. Posteriormente, ele fez outros dois. Em 1896, o panorama da entrada da Esquadra Leal da Revolta Armada, e fez outras, ruínas da Fortaleza de Vileganó. Em 1900, fez também o panorama do descobrimento do Brasil, exibido numa outra rotunda, na rua Santa Luzia, número 60. A produção dos panoramas demandaram vários estudos, como esse, estudos e pinturas em pequena dimensão, e não eram assinados. Hoje, muitos deles estão expostos no Museu Nacional de Belas Artes. O panorama entrou em decadência em fins do século XIX, perdendo tanto seu apelo comercial como a atração como espetáculo, porque começa a surgir, no início do século XX, o cinema. Foi Vitor Meireles que introduziu no Brasil o panorama, uma das primeiras formas de difusão para multidões e de entretenimento ligado à cultura. Num domingo de carnaval de 1903, ele faleceu aos 70 anos. Seus panoramas foram estocados no depósito do Museu da Quinta da Boa Vista, onde foram descobertos depois durante uma reforma, estavam perdidos. Quando colocados no tempo pelas pessoas que reformaram e apodreceram por umidade. Considerados irrecuperáveis, foram jogadas na Baía de Guanabara. Desses grandes panoramas, tudo o que foi salvo foram pequenos esboços por particulares. A obra do Vitor Meireles, quase toda se perdeu. Obviamente, a Batalha do Riachuelo, quando voltava dos Estados Unidos, que existe, é a segunda versão que está no museu. Mas as peças do panorama do Rio de Janeiro, imaginem, 3 obras de 115 metros por 14 metros e meio, que por incompetência, desleixo, má gestão do Estado, já no início da República, que tinha o preconceito com ele, que era o pintor do Império, deixaram perder. Como na música de John Lennon, que fala de John Lennon, um idiota mata um rei. E a verdade é essa, sobraram pequenas obras, primorosas como essa, numa obra que é só um estudo, um esboço, um esboceto do Vitor Meireles, não assinado, de importantíssima coleção, que teve em 2 importantes leilões do Brasil, e agora está com a Paiva Frade. Nós temos a felicidade de ter talvez a única obra de Vitor Meireles apresentada com essa qualidade, apresentada em leilões, não percebida por muitos dos meus colegas, apresentada em leilões com essa raridade, porque sim, ele está pintando aqui de cima a enseada de Botafogo, a Pedra da Gávea ao fundo, o Cristo Redentor ainda sem o Cristo lá em cima. Maravilhoso, maravilhosa. Me emociono de ter uma obra
dessa qualidade no leilão da Paiva Frade. Começou com um grande Van Gardner. Depois eu pensava, o que eu terei melhor do que isso para o próximo leilão? Aí, depois do Van Gardner, eu consigo nada mais, nada menos do que um Almeida Júnior. Depois de um Almeida Júnior, eu imagino que eu posso ter melhor do que um Almeida Júnior de Ana, maravilhoso, no meu leilão. No próximo foi um Pedro Américo. E eu pensei, agora chegamos ao auge. Voltemos a pôr os pés no chão, que não dá para subir mais. Porque Vitor Meirelles é mais raro que Facchinetti. Vitor Meirelles não existe, as obras dele se perderam, acabou. Ele era o pintor do Estado, pintava quadros de 115 metros. E aí eu tenho agora um Vitor Meirelles com essa qualidade. Uma das poucas obras que sobrou do gênio que fazia os panoramas. Com o advento da fotografia, as pessoas falavam, mas não precisa daquilo. Mas a fotografia ainda era preto e branco e não tinha emoção. A emoção eram as obras de Vitor Meirelles. O meu nome é Paiva Frade. Emocionado hoje de estar ao lado de um Vitor Meirelles depois de estar ao lado de um Pedro Américo. Emocionado hoje. Eu digo que o nosso compromisso é com a história. O nosso compromisso é com você, colecionador, com a seriedade e com a arte brasileira. Tchau! Galeria Paiva Frade. O nosso compromisso é com a arte brasileira.